E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o João. Fala, turma, maravilha? Eu sou o Marcelo e hoje vamos para a nossa segunda tier list, João Pedro Potter. Me corrija se eu estiver Segunda errado. tier list, Marcelo Murta. Segunda tier list já indo para os vexames. A gente quer marcar esse YouTube aí, vamos falar de vexame, vamos falar de coisa ruim. Cara, maiores vexames de Copa do Mundo. Obviamente que o que vem na nossa cabeça é uma coisa sensacional. Mas antes de começarmos, vamos criar regras. Temos 8 vexames históricos aqui que a gente separou. Vamos, Certo? 4 categorias. Vamos tentar duas em cada categoria? Duas em cada categoria, justo. Sem cagar regra, hein? A regra é essa. Se tiver um feio que não foi tão feio, vai ter que ficar no não foi tão feio. E se tiver um mais ou menos que só tiver que ir para manchou a história, vai que manchou a história e foda-se, certo? Perfeito. Acho que vamos então, ordem cronológica, igual tá aí. Começar com Alemanha de 38. Germany. Vamos começar e, cara, acho que como tem bastante coisa antiga aqui, acho que vale a contextualização para o pessoal estar entendido do que rolou, né? Perfeito. Você quer contextualizar esse aí? Cara, me ajude aí se eu falar alguma coisa, né? Mas a gente vinha em 1938, a gente tinha o nazismo rolando, uma Alemanha ela tinha anexado a Áustria, qual que é a situação, Posse? Ela tinha acabado de anexar a Áustria. Então a Áustria ela era uma seleção. Eram 16 seleções que iriam participar dessa Copa do Mundo. A Áustria era uma delas. Acaba sendo anexada a Alemanha, da WO na Copa, e a Suécia se classifica direto para as quartas de final. Exatamente. E seleção ariana, com toda a sua dita superioridade, encontrou um enrosco pelo caminho aí que logo de cara, talvez ela não esperasse encontrar tão cedo, né? A Alemanha perdeu já logo de cara contra a Suíça, possa? Suíça, ela empata o primeiro jogo, naquela época não tinha pênaltis, então era um jogo de desempate, e ela toma 4 no jogo de desempate da Suíça, e sai de forma vexatória, porque a Alemanha, ela tinha sido, se eu não me engano, semifinalista na Copa anterior, a Áustria era uma seleção muito forte, Muito forte. então os jogadores austríacos jogaram pela seleção alemã, então assim, a Alemanha, além do fato do Hitler se achar superior e que o time dele era superior, era sim considerado uma das favoritas. E aí já tomar 4 na primeira rodada, aquele ar de superioridade tendo que ser engolido e ele nada podendo fazer, foi algo maravilhoso. Vale tratar que também acho que a Suíça hoje é um time chato e nunca passou disso, né? Na época era talvez até um pouco menos relevante do que é hoje. E só também para entrar um pouco mais nessa questão de regulamento, que eu gosto muito dos regulamentos, tipo, contar como foram os regulamentos antigos. O primeiro, não era só o replay, né? Tipo, mesmo o primeiro jogo, se terminado empatado, ele iria para a prorrogação e continuando empatada, e teria a partida de desempate, né? Só para florear um pouco mais a história. Cara, hora de classificar esse vexaminho. Eu colocaria no. Putz, cara, ó. Situação futebolística normal, eu colocaria como vexame grande. Mas tendo em conta o fator histórico, que acho que traz um peso maior, eu colocaria manchou história, pela quebrada de cara aí, pelo contexto histórico. Cara, eu acho que também manchou a história, assim, pensando na história do mundo, é uma mancha boa que prova que o Hitler, tudo que o Hitler pensava e defendia é errado, é uma grande bosta. Então, seria o contrário de manchou a história, mas pensando na história escrita por Hitler, foi manchada. Então, acho que manchou a história. Eu adoro quando a gente discorda, mas eu gosto também quando a gente concorda. Perfeito. Vamos lá, 1950, Inglaterra, país do futebol? Então, contextualizando mais uma vez para o pessoal, a Inglaterra se negou a participar das primeiras Copas do Mundo, dizendo ela que
Eu Soltou-lhe a sou perna. eu sou inventora do futebol. Para que vai disputar um campeonato para descobrir quem que é a melhor? Eu sou a melhor. Nós inventamos o futebol. Então, em 1950, ela decide participar. Vou participar dessa pelada aí. Mostrar E quem ela manda, né? Vamos mostrar quem manda. No mostrar quem Brasil, manda. esses caras surgiram falando que. Na verdade, não surgiram, né? Naquela época não se falava isso. Naquela época. Mas eles já previram que a gente ia ser o país do futebol e quiseram mostrar que não logo aqui, né? E aí eles vieram participar da Copa no Brasil e eles enfrentam a sua colônia, Estados Unidos, onde o futebol era amador. Não tinha futebol profissional. O Nem chama futebol, futebol para começar. pois é, era o soccer, né? O futebol nos Estados Unidos era outro, que é o futebol que hoje a gente conhece como futebol americano. Então, a Inglaterra era muito favorita, obviamente, e mais uma vez a soberba, né? Igual o time de Hitler se achava muito superior aos outros. E aí toma uma invertida dos Estados Unidos de 3-0 e acaba com a soberba deles. Então, por isso é um vexame histórico aí. Vota você primeiro, eu comecei no outro. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ver o seu. Cara, eu acho que por ter sido um jogo, tipo assim, acho que acho que é mais um feito individual do que, cara, eu vou de virou piada, vai. Ó, a minha opinião, tipo assim, ó, eu acho que talvez a gente não tenha uma hierarquia somente vertical. Por que digo isso? Pô, virou piada dói, viu? Virou piada dói. Eu acho que isso foi um vexame grande, mas mais do que isso, pô, você perder para sua colônia, eu acho que virou piada encaixa muito bem com a situação, entendeu? Perfeito. Eu acho que foi feio o suficiente para ser um vexame grande, mas acho que virou piada é a definição pontualíssima. Acho que assim, na época os Estados Unidos representavam menos do que eles representam hoje. Quando a gente pensa hoje, perder um jogo para os Estados Unidos, não é nada demais, né? Assim, Acontece. acontece, os Estados Unidos, mas na época representava muito, igual que você falou, o fato de ter sido para a colônia pesa muito. Mesma coisa Então, que você meteu uma pelada que não tinha, né? Mas sei lá, em 1800 e o Brasil ganhar de Portugal. é. E considerando que o esporte foi inventado lá, né? Assim, É eles o que carregavam dizem, isso. né? E assim, a soberba de eu não vou participar das outras edições, porque eu sou superior a vocês. É Isso lindo quando na pesou. primeira vez que eles participam, eles quebram a cara, né? É lindo. Delícia, delícia. Cara, eu tenho ressalvas nesse negócio de inventou o esporte, viu? Esses caras que falam inglês aí gostam de falar que inventou coisa que não inventou. Posso propor uma mudança? Pode. Virou piada ser a segunda categoria e apenas vexame na terceira. Pode ser, pode ser. Está editável, produção? Está editável. Acho que virou piada é É forte forte. demais. É forte. E aí vexame. Aí eu acho que fica mais vertical. Que é o objetivo. Aí, Então, virou piada. virou piada. Boa. Italinha de 1966. Bom, Itália sempre foi um time forte, né? Acho que é a segunda maior campeã da história. Foi a primeira campeã em Copas. Me Não, corrija se eu primeiro estiver foi o errado. Uruguai, ela foi a primeira bicampeã, ganhou em 34, 38. Ok, 34, 30. 30 o Uruguai ganhou, né? Tem razão. E em 1966 pegou aí uma primeira fase que não era esperado que teria tantas dificuldades e teve, né? Num grupo com Iugoslávia, Coreia do Norte e era Chile, outro time, Chile, Chile. né? E era Iugoslávia, acho que Chile, era ou União Soviética. era Iugoslávia. Yugoslávia. Iugoslávia. A Itália, não, esses dois primeiros jogos eu não sei a ordem certinha, mas ela ganha do Chile, perde para a Iugoslávia e chega precisando de um empate aí para se classificar em cima da Coreia do Norte e perde o jogo. A Coreia do Norte nunca havia participado de Copa, foi a primeira participação. As seleções asiáticas eram vexame em cenários mundiais. A Coreia do Sim. Norte totalmente desconhecida.
Itália precisando de um empate, os apostadores aí diziam que era 1.000-1. Odd 1000, calcule. E ela perde de 1-0 para a Coreia do Norte. Assim, ele ser eliminado numa fase de grupos para a Coreia do Norte é muito vexatório. Acho que muito forte. Contextualizando, porque ela tá aí só um porém, mas essa Coreia do Norte deu mais trabalho do que o esperado nessa Copa. Acho que o grande feito, eles consideravam que o grande feito era ela ter conseguido se classificar. Ela se classifica para a Copa, ela se classifica para a segunda fase, e na segunda fase ela pega Portugal de Eusébio. E ela faz 3-0 em Portugal. E depois ela toma a virada de 5-3 com 4 gols de Eusébio. Então, assim, é uma Coreia do Norte que depois até deu um trabalho, mas não deixa de ser vexame ser eliminado para a Coreia do Norte precisando do empate. A segunda fase daquela época é igual a de 82, que você tinha um triangular depois? Não, como que era? Era mata-mata, era quartas de final. Ah, ok. Interessante curiosidade. Cara, eu colocaria como vexame grande. Acho que não tem um contexto histórico para a gente colocar no Virou Piada. Vexame, né? Não é mais grande, é vexame a nossa categoria. Eu Se concordo. se fosse vexame grande, teria ficado em cima da Inglaterra, mas também acho que não virou piada, então acho que cabe nessa atualização aí. Vexaminho? É uma eliminação numa fase de grupos de Copa, onde ela era favorita. É. É um vexame, né? É um vexame. Se não fosse para a Coreia do Norte, se tivesse sido para uma seleção europeia, não estaria aqui. Mas Não estaria. Inclusive, bom, vamos chegar lá. Cara, Brasil de 66. Brasil vinha de um bicampeonato esse que 58, Pelé fazendo gol na final, a gente já conhece aquele histórico gol do Chapeuzinho. Em 62 ele se machuca, então ele não tem uma participação tão ativa. Garrincha assume o protagonismo. Garrincha assume o protagonismo. E o Brasil, independentemente do contexto que chegava naquele ano, era um Brasil bicampeão, com peças muito parecidas, e que não rendeu o esperado, né, Posse? Decepciona. É um grupo difícil que ele pega na primeira fase. Acho que é Portugal, Hungria e Bulgária, se eu não me engano. Ele perde 2 e ganha 1 e acaba sendo eliminado. Era um grupo difícil, tudo bem, mas o Brasil é favorito, não tem como. E sendo uma seleção bicampeã, tinha que ir mais longe. Acho que pela dificuldade do grupo não foi tão feio. A gente, por brasileiro, julga muito o Brasil ficar na primeira fase, mas não foi tão feio, não. Era bem complicado o grupo, eram 3 seleções europeias. Acho que, pensando no futuro, se não for o Brasil e não foi tão feio, acho difícil achar outro companheiro. Cara, concordo, principalmente com a última fase. No entanto, o fato de Brasil caindo na fase de grupo me pega. Me pega Mas não é um e. Brasil pentacampeão que cai na fase de grupo, é um Brasil bicampeão. Ok, concordo. Mas era um Brasil bicampeão em um cenário em que você tinha tido uma, duas, três, 6. 4, 5, 6 Copas. Entendeu? Então, tipo 7, assim, né? 7 7 Copas. Copas. Então, um pouco menos que um terço das Copas do Mundo esse time tinha ganho. Outro ponto importante. A única vez na história que o Brasil caiu na fase de grupo. Cara, Eu estava conferindo essa informação, tá? Eu imaginei, mas eu estava conferindo. a Itália, a gente falou que foi vexame porque caiu para a Coreia do Norte. Se tivesse caído para uma seleção europeia, não teria sido vexame. A Itália tinha o mesmo número de Copas que o Brasil em 1966. Ok. E a gente é brasileiro, por isso que a gente pesa mais pro Brasil. Acho que o Brasil tava vivendo uma melhor fase que a Itália tava, mas cara, se quiser pôr em vexame, pode pôr, mas depois vai ter que descer. Cara, um argumento que me pegou é que o fato de a gente ser brasileiro tá pesando.
Eu acho que se a gente não fosse brasileiro, a gente nem cogitaria. Então eu acho que eu considero ir para um não foi tão feio. Perfeito. Mas, cara, falar para você, eu não estaria tão certo que ela não cairia. Mas, enfim, concordo. Francinha de 2002, outra campeã que cai na primeira fase. Cara, para mim, essa França de 2002 foi um vexame. É uma seleção, uma geração de Zinedine Zidane deita e rola na final da Copa de 98. Chega em 2002 com uma grande responsabilidade e faz feio, perde para Senegal. Senegal faz história nessa Copa e cai na primeira fase sem nenhuma grande atuação. Foi bem feio, assim, acho que foi... Você lembra o grupo completo? Não, pra ser sincero, não. Mas verifique Mas, essa enfim. informação. Hã? Verifica essa informação pra gente. Acho que pode fazer diferença, porque a gente tem casos parecidos aqui daqui para frente, né? Grupo França 2002. Dinamarca, Uruguai e Senegal. Ela perde de 2-0 para a Dinamarca, temos um sinal. Empata com o Uruguai, com um jogador a menos. E a ordem, na verdade, perde Ela para perde para Senegal, Senegal, né, na estreia. O jogo empata de com o abertura da Uruguai, Copa. exato, empata com o Uruguai e no jogo decisivo perde de 2-0 para a Dinamarca. Acho que o ponto é que ela fez um ponto num grupo desse, né? Acho que, olhando os outros casos que a gente vai ter, ela tem que entrar em vexame, porque não era um grupo tão simples. Era um grupo com uma seleção europeia Concordo. qualificada, que é uma seleção europeia que fez história em uma Eurocopa 10 anos antes. É uma seleção sul-americana muito forte, que é o Uruguai, e é uma seleção africana que fez a melhor campanha da seleção africana na história das Copas. Então, assim, não é um grupo besta. É um grupo plausível de cair, não da forma que foi, fazendo um ponto. Mas é um grupo plausível de ser eliminado. Não, eu tava na dúvida entre vexame e não foi tão feio. Mas eu acho que um ponto pesa, velho. Um ponto pesa e eu vou de vexame. Pô, os caras fizeram um ponto, velho. Sim, eu concordo com você. Eu já tô imaginando mais ou menos o que vai acontecer aqui. Na minha cabeça já tem a posição de cada uma, mas vamos um a um aí pra gente ver. Se bem Perfeito. que eu acho que Acho que a gente Itália e concorda. Alemanha. Eu acho que. Bom, só vamos explicar primeiro, né? Itália, atual campeã na época, venceu a Copa do Mundo. A gente já fez um vídeo sobre a final entre Itália e França. Acho que era uma Itália. O que pesa muito na Itália é que ela caiu num grupo na Copa do Mundo com Nova Zelândia, Eslovênia e Paraguai. Puta merda, velho. É que aí a disputa vai ser boa com a Alemanha. Ela fez Mas nesse 2 caso, pontos. esse grupo é mais fraco que o da Alemanha. Muito mais. O grupo da Alemanha não era fraco, não. Suécia e México são bons times. Coreia do Sul é chata. Coreia do Sul é chata. A Alemanha não foi tão feio. A Alemanha é porque a gente criou uma expectativa sobre aquele time que fez 7 gols. Que nunca vai existir mais um time daquele. A Alemanha ficou em último no grupo. Mas ganhou um jogo, ganhou da Suécia, que se classificou, por exemplo. Assim, ela não se classifica, ela fica em último no grupo, na verdade, por causa da derrota contra a Coreia do Sul na última rodada. Mas é uma derrota que Tudo não ou mostra nada, que foi né? o jogo. Ela pressiona o tempo inteiro, ela toma gol no contra-ataque, onde o goleiro está na área. Então, assim, é uma Alemanha que deixou a desejar, deixou. Mas a gente cria que foi um vexame, assim, por causa do contexto histórico, né? Ela tinha acabado de fazer 7 numa Copa no anfitrião. Mas para mim a Alemanha não foi tão feio e a Itália piada, porque a Itália é muito pior, muito pior. Um grupo com Eslovênia. E eu acho que o ponto da Itália ele fica pior ainda se você começa a contextualizar o que aconteceu daí para frente, né? Então, tipo assim, a Itália tem uma eliminação. Pô, a Itália é campeã. A Itália é eliminada na fase de grupo com um grupo bizonho. Depois
A Itália não vai para 14 ou não vai para 18? Ela vai para 14, ela cai num grupo com Uruguai, Inglaterra e Costa Rica e não passa da primeira fase. Ok, mas até é justo. Mas vamos pôr que não passou da primeira fase. E 18 e 18 e 22 não vai para a 22. Copa. A última 18 e vez que 22 não vai para a Copa. a última vez que a Itália disputou um mata-mata de Copas foi 2006, que ela foi Que foi campeã. campeã. Exato. Se você estende a história, é mais piada ainda, velho. É mais piada ainda. A história italiana entraria em Manchada. manchou a história. Os últimos retrospectos italianos, mas considerando um ano específico, que é o de 2010, cara, fazer 2 pontos num grupo com Nova Zelândia, É brincadeira, foda. Paraguai. Ela E perdeu para quem? Ela perdeu para o Paraguai. ela perdeu para a Eslovênia, eu acho. Acho que ela empata com Paraguai e Nova Zelândia. Misericórdia. Não, eu concordo. Tipo assim, se for ver quem tem a história mais manchada, vamos falar a verdade. Quem tem a história mais manchada é a Itália. Só que é o que você falou, como a gente está falando daquele recorte específico, um tal de 7-1 Não manchou tem como. muito a nossa história, né? Não, manchou. Como recorte individual, eu acho que é o episódio mais feio de todos esses daí, né? Dentro de casa, puta merda. Voltando, talvez por a gente ser brasileiro isso pese um pouco mais. Mas acho que um contexto histórico de... Aí já tinha um contexto histórico de nós somos a seleção pentacampeã. Então, acho que o mundo reconhece isso como uma mancha na nossa história também. Mas, João, falar para você, o óbvio que o peso de ser brasileiro fortalece a dureza do fato. Mas 7-1 em casa, crianças chorando na arquibancada, Não Davi existe, Luiz né? chorando, falando que queria fazer o povo feliz. Puta merda, velho. É manchíssima na história. Repito, hoje pensando friamente, essa sequência da Itália de uma década, quase 2 décadas, né? Se isso prolongar para a próxima Copa, é muito mais manchoso do que o 7-1 como fato isolado. Mas pegando fato isolado contra fato isolado, não tem comparação, manchou a história. Dói, hein? Dói. Não, dói. Cara, dói, mas a gente sabia, né? Isso é a verdade. Tem como. A gente já fez pensando nisso, né? Cara, Alemanhazinha, já vamos pôr ela aqui. E Posso já contou boa parte aí, quer retomar? Só para. Cara, acho que é isso. A Alemanha, ela tem um grupo difícil, que é Suécia, México, Alemanha e Coreia do Sul. Ela é favorita por causa do contexto histórico. Ela estava num começo de renovação de ciclo, então a Alemanha de hoje não tem, acho que tem o Miller, talvez, que tinha em 14. O resto todo mundo, e o Neuer, né? E o resto todo mundo renovado, então mudou muito. Em 18 ela estava nessa transição. Então a gente sabia que não era o melhor da Alemanha, mas a gente sempre, depois daquele 7-1, a gente sempre espera muito da Alemanha. Sim, Mas sim. ela cai num grupo difícil, ela perde o primeiro jogo para o México, ela ganha o segundo jogo da Suécia e ela vai para o jogo decisivo contra a Coreia do Sul, podendo cair fora até ganhando, dependendo do resultado de México e Suécia. Só que ela vai para cima totalmente e acaba sofrendo a derrota e ficando em último lugar do grupo. É doído, é uma Alemanha doída, mas... Não, e assim, ó, lembrando agora dos jogos, talvez a gente tenha mais propriedade para falar que não foi tão feio, porque é algo mais recente. Mas todos os jogos foram jogões, né? Você pega o jogo contra a Suécia, o próprio contra a Coreia do Sul também, que foi correria e tal. Então, tipo assim. Pô, jogou como a Alemanha até, né? Jogou como a Alemanha, mas futebol é futebol. Cara, acho que ficou justo a nossa tier list aí. Também. Acho que talvez, por a gente ser brasileiro, a gente poderia inverter França e Brasil aí de vexame, não foi tão feio, a gente sente mais o Brasil como vexame quando não passa de uma primeira fase. Acho que tá justo, assim. Também acho. Acho que a gente não vai arranjar problema com ninguém. E gostei dessa tier list, porque foi uma tier list meio histórica, né? Tipo assim, a gente agregou conhecimento na vida dos nossos inscritos. Perfeito. Inclusive, já fica aqui que semana que vem vai ter a tier list oposta a essa. As maiores zebras da Copa do Mundo.
quem são, Yes. o que comem, onde vivem. Acompanhe nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Exatamente. Os grandes feitos estarão aqui. Pozinha pro print, a gente se despede aqui, né? Cada um faz para um lado, eu vou fazer para o outro. Demorou. Parece Assim que a a gente tá gente não fazendo erra. fusão. Exatamente. É isso, rapaziada. Curte o Tamo vídeo, junto. se inscreve E segue a gente e no ativa o Instagram sininho. também, por dentro da Copa. Posso ser brilhante sempre lembrar disso. Tamo junto, rapaziada. Abraço.